Olá pessoal, podcast do Bioma 7, mais um showzaço para você. Aqui pode tudo, contanto que seja você sempre. Tecnologia, conexão, telefonia, nuvem, facilitadores disruptivos para o mundo atual. Hoje recebemos no podcast do Bioma 7 os gestores e o time de especialistas e o CEO da Metro, Dante Sioff, professor Micoli, sejam bem-vindos ao podcast do Bioma 7. Elton, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra até, eu diria, poder trocar uma ideia sobre tecnologia, sobre a área de telecomunicações e principalmente trazer uma mensagem de positividade à comunidade e, de uma forma geral, uma tranquilidade com relação aos serviços que nós prestamos. Então, agradeço a presença, agradeço estar aqui. Obrigado. Que legal. Da mesma forma, agradecemos ao professor Micoli. Seja bem-vindo. Da último encontro que a gente teve, eu fiz um rastreio em todos aqueles vídeos que eu pude assistir, né? Então, queria dizer para vocês que é um trabalho muito competente que vocês fazem e para nós aqui é um prazer estar aqui. É gratificante. Quando a gente escuta isso, eu só posso repassar para o back office, que é um time muito bem treinado aqui do Bioma 7 em parceria com a Optima Produtora, certo? Dante Sioff, meu amigo, engenheiro de telecomunicações, conte um pouco da história da Metro Telecom, por gentileza. Bom, a Metro Telecom, ela começou como MCM Telecom, há exatos 27 anos atrás. 27 anos atrás, dizem que a necessidade é a mãe da invenção, é a mãe das soluções, né? Se você não tem soluções, você não existe como você seguir de uma forma mais tranquila. E se você pensar, o que te move? O que te faz seguir para frente? O que te, digamos, te chama a atenção para que você possa trazer soluções melhores? Na época que nós começamos a MCM Telecom, nós tínhamos uma rede de telecomunicações incipiente. Basicamente, a rede era de telefonia. Não existia uma rede de telecomunicações eficiente que pudesse tornar as empresas efetivas em termos de interligação empresarial. Então, você tinha a parte de telefonia e a parte de telecomunicações eram feitas através de pares trançados e a velocidades muito baixas. Existiam os modos de telecomunicações, mas a velocidades praticamente incipientes que não digamos, davam condições para que os sistemas de uma empresa pudessem funcionar de forma correta. Então, só para ter uma ideia, nós falamos hoje em gigabits por segundo. Naquela época se falava em bits por segundo. Falava em 9.600 bits por segundo. Será que o salto é quântico? Nossa, é abissal a distância entre uma coisa e outra, mas foram só 27 anos. Mas, na realidade, o que trouxe e o que gerou a Metro Telecom, a MCM Telecom na época, foi justamente a necessidade de poder interligar as sedes das empresas e poder trazer às empresas uma forma de telecomunicações mais eficiente na parte de dados. Porque a parte de telefonia, sim, as empresas cobriam de uma forma bem fácil, bem tranquila. Mas na hora que você ia interligar, por exemplo, uma agência de um banco, ou interligar uma filial da tua empresa, ou interligar qualquer ponto remoto, era um abismo, você não tinha condições de fazer essa interligação. Então, surgiu, a partir de pesquisas, porque nós trabalhamos na área de redes, numa empresa antiga nossa, nós criávamos redes dentro das lojas, por exemplo. Então, nós pegávamos um supermercado, criava uma rede no supermercado, fazia toda a interligação dos caixas, etc., toda a parte de automação, mas como é que você ia conversar entre digamos, as lojas do supermercado e o data center, ou seja, o CPD, como chamava na época, Centro de Processamento de Dados. Como é que você ia fazer essa interligação? Era praticamente impossível, porque a velocidade era tão baixa que você não tinha como fazer. Então, a partir de pesquisas digamos, conhecimento de mercado e inovação, achamos um sistema wireless, que nós chamamos de wireless. Na realidade, hoje o termo wireless é bem aceito, mas na época chamávamos de rádio. Ou seja, fazia uma radiocomunicação. Qual que é a diferença do rádio para o wireless? Na realidade, o rádio é wireless. É wireless. Basicamente, essa é a ideia. E hoje tudo é wireless, né? Certo. Se você pensar, toda a comunicação hoje praticamente é wireless, né? Só para dar um exemplo, a parte de telefonia, né? Mas na época
nós descobrimos esse sistema de comunicação por rádio, mas tivemos uma barreira muito grande, porque as empresas achavam que isso não era um sistema seguro. Era um sistema que ele não, pelo menos na ideia das pessoas, ele não funcionava. Tinha essa ideia de que com chuva isso não ia funcionar, toda esse arcabouço de notícias e fatos que na época faziam com que as empresas não tivessem confiança nesse nível de comunicação. Mas com engenheiros sabemos que qualquer projeto bem feito funciona. Você faz um projeto de um prédio bem feito, ele não vai cair. Você faz um projeto, digamos, consistente, ele vai funcionar sempre. Então, na área de telecomunicações não é diferente. Nós temos a parte de engenharia tem que ser bem feita e tem que funcionar. Então, trouxemos um sistema de radiocomunicação e com velocidades extremamente altas para a época. Se falar em 1995, se falar em megabits por segundo já era um absurdo, porque as redes locais trabalhavam em megabits por segundo. A rede, a Ethernet, trabalhava 10 megabits por segundo. E nós conseguimos transportar esses 10 megabits por segundo por toda uma área metropolitana. Por isso é o nome MCM, Comunicações Metropolitanas. Basicamente essa era a ideia. É você interligar as unidades das empresas de uma forma transparente, de uma forma rápida e segura. Porque se você fosse fazer uma consulta a um banco de dados, as velocidades muito baixas, você ia demorar 10, 15, 20 segundos para fazer a consulta. E a velocidade da rede, ela funciona extremamente bem. Naquela época, 10 megabits por segundo, todos os equipamentos funcionavam bem dentro de uma empresa, né? E se você transportasse os mesmos 10 megabits por segundo para o outro lado, é como se você estivesse na mesma localidade. Então você criava aí o que na época nós chamamos de MAN, Metropolitan Area Network, ou seja, uma rede de área metropolitana. Basicamente interligando as unidades das empresas de uma forma transparente, segura e de uma forma que ela fosse eficiente. A rede MAN é usada muito ainda hoje em dia. Sim, a rede MAN ainda é um produto extremamente, digamos, funcional, porque ele na realidade opera sem a interferência da internet. Quando você fala em internet, você tem que pensar em segurança, certo? Porque não há sistemas totalmente seguros. Sabemos que os hackers são extremamente hábeis, né? E eles podem penetrar em qualquer sistema, em qualquer lugar. E quando você tem uma conexão isolada, você não tem esse problema de interferências externas, né? O sistema é isolado, vai funcionar sempre bem. Então, a ideia da MAN é que ela seja isolada da internet. É como se fosse uma rede privativa que interliga todas as unidades da tua empresa, né? Certo. As lojas de um setor de serviços e produtos lá, por exemplo, 6 endereços conectados e funcionando, transmitindo dados com extrema segurança. Com total segurança. Uhum. Os dados são encriptados além disso, né? Ou seja, criptografia. A criptografia, na parte de transmissão de dados, ela é efetiva. E ao mesmo tempo, você tem a segurança de não ter a interferência da internet, né? Então, esse produto foi basicamente uma revolução na época, por isso que nós dizemos que a MCM Telecom ela foi a pioneira, basicamente, das telecomunicações via rádio. Certo. Sofremos, digamos, muitas dúvidas, sofremos muitos questionamentos, mas isso se provou seguro. E, tanto que nós temos clientes hoje nós temos 27 anos, com 26 anos de funcionamento. E se você, digamos, se você não acredita em você, você não vai ficar 26 anos com o meu fornecedor. Você vai trocá-lo, né? Com certeza. Com certeza. Não, o que eu achei legal, Dante, eu vou deixar um pouco mais para o fim, mas a validação do produto de vocês, quando vocês me passaram os números, cordialmente, até agradeço isso, eu pude ver todo o processo a qual vocês validam os produtos para que a confiabilidade chegue na TI daquela empresa, mas principalmente na cabeça do gestor, que não é da área da TI, sente que ele está perdendo dinheiro ou produtividade e que precisa de um produto, não digo revolucionário, né, porque ele já está aí, mas que ele possa olhar assim para a Metro e falar, puxa, que bacana. Né? Vamos conversar sobre, eu acho muito interessante isso. A nível de confiabilidade das transmissões, e ao nível de, digamos, MTBF, ou seja, tempo entre falhas, e a disponibilidade do sistema, o sistema wireless é muito alto. Certo. É um sistema que te entrega uma disponibilidade extremamente maior do que até da própria fibra, justamente porque a fibra ela é sujeita a ações mecânicas, né? Certo. Aqui no meu estúdio, por exemplo, eu posso receber a tua internet
Sim. via rádio, via wireless, é Sim, isso? via wireless, exatamente. Que bacana. Nós temos pontos de repetição em toda a cidade. São, na realidade, como se fossem torres que transmitem para um celular. Nós temos topos de prédio que atendem regiões e essas regiões são interligadas por circuitos wireless também. Hoje, interligados por fibra também. Justamente porque você precisa ter uma redundância de e-mails, né? O que é a redundância de e-mails, Dante? A redundância de e-mails, ela te provê um sistema de falhas, de cobertura de falhas. Ou seja, quando um e-mail ele sofre uma interrupção, o outro e-mail assume. Mas não adianta ser dois e-mails iguais, por exemplo. Eu posso ter duas operadoras de fibra. Não adianta, são e-mails iguais. Por quê? Porque a fibra normalmente passa pelos pontos, digamos, referenciais. Pelo mesmo trajeto. Pelo mesmo trajeto, Entendi. basicamente. E se, por exemplo, cai um poste na frente da tua empresa, você vai ficar fora do ar, efetivamente. Então, a redundância só tem efetividade quando a redundância quando tem meios diferentes. Então, se você pensar, o que são meios diferentes? Fibra, wireless, satélite, qualquer forma diferente de comunicação é uma contingência, ou seja, eu posso lançar mão dela, ok? Certo. Então, por exemplo, nossos circuitos hoje são todos duplos, né? A nossa operação toda é garantida por circuitos duplos, de wireless e de fibra. Então, se há interrupção num, o outro já atende. Além de ser um sistema em anel, que se corta uma interrupção, ele vai para outro caminho. Então, existe uma segurança praticamente tripla nas nossas comunicações. Né? Isso é fundamental para as empresas de missão crítica? Sim. Todas as empresas de missão crítica têm que ter maior disponibilidade e têm que ter uma certeza de funcionamento praticamente ininterrupto. E pensando nisso, atualmente a Metro... bom, continuando a história, né? A MCM Telecom começou com esse produto e depois sentiu a necessidade do surgimento da internet, de fornecer meios de acesso à internet às empresas. Então, nós começamos a fornecer também circuitos de conexão à internet para as empresas totalmente isolados das mãos e das redes de telecomunicações. Então, as empresas poderiam se ligar à internet de uma forma tranquila também. Esses são os dois produtos carros-chefes da MCM Telecom. E fomos progredindo, nós atendemos cadeias de supermercados, atendemos cadeias de lojas, atendemos vias de transporte. A empresa foi crescendo e desenvolvemos... Quem disse que uma empresa antiga não pode ser inovadora? Ela pode, com certeza. Tanto que nós fomos na Record, no programa La Batalha das Startups. Eu assisti. E que nós levamos lá uma mensagem extremamente importante, ou seja, você não precisa ser uma startup para trazer inovação. Sim. Você pode trazer inovação a qualquer hora, em qualquer lugar. Sim. E o que faz uma empresa perene é justamente são as inovações, né? E nós criamos aí, são dois produtos muito interessantes, que nós temos, digamos, orgulho até de ter lançado. E ter uma marca registrada. Nós chamamos de Double. O que é o Double? O próprio nome já diz, é duplo. Mas o que é duplo? O duplo acesso a uma empresa entre fibra e wireless para que ela não pare. Tem uma disponibilidade praticamente infinita. Bacana. Então, por exemplo, deu uma tempestade, caiu o poste ou um galho de árvore interrompeu Sim. a conexão, que acontece em dias de chuva estatisticamente com muita ou frequência. O caminhão batendo no poste, ou alguém cavou alguma parte de fibra. Existe furto de fibra? É muito comum o furto de fibra, porque as pessoas querem fumar o fio. Na realidade, desculpe o termo, mas é interessante. É interessante porque eles acham que tem cobre ali. Então, eles cortam a fibra basicamente por interferência própria, né? Ou seja, na realidade, tentando obter algum lucro daquilo para poder fazer as suas necessidades, né? Então, é muito comum o roubo de fibra, na realidade, não pela fibra, porque ela não tem um valor, mas basicamente porque você acha que o cobre tem valor, né? Então, é comum acontecer isso. Então, esse circuito double, ele faz exatamente o que você comentou. Quando há uma interrupção do meio, o outro meio assume automaticamente. E consigo chegar a uma disponibilidade anual muito alta, basicamente 99,98%. É uma disponibilidade extremamente alta para circuitos de telecomunicações. Normalmente ficam em torno de 99,2%, 99%, 90%, até 94%, certo. E nós conseguimos chegar a 99,8% com esse circuito double. É uma inovação extremamente boa no mercado e a concorrência
as empresas normais não trabalham com wireless. Praticamente os nossos pequenos concorrentes são pequenos, porque, na realidade, são empresas já, por exemplo, uma Vivo, uma TIM, as empresas que são, nós chamamos de concorrentes pequenos, né? Mas eles trabalham basicamente só com um meio de comunicação que é a fibra, né? Entendi. Então, nós, a partir dessa formação dessa malha na cidade toda, nós conseguimos atender basicamente as empresas de missão crítica de uma forma que ela não pare. Entendi. Ela vai funcionar basicamente extremamente bem. Entendi. Caiu a fibra, automaticamente o wireless, a Sim. internet é garantida. A internet está daí funcionando, a internet e a tua interligação empresarial, a tua forma de operação não é interrompida, né? Certo. No portfólio de vocês tem uma palavrinha bem interessante que está por tudo aí, cloud, nuvem. Sim. Por que é estratégico hoje, na visão de vocês, de você, engenheiro Dante? Desculpe, Claro. Só completar a história para chegar na Metro Telecom. Perfeito. A MCM Telecom foi desenvolvendo, foi criando, digamos, uma marca muito tradicional no mercado, de uma marca confiável. Mas percebemos que nós precisávamos dar um novo impulso na empresa, correto? E pensamos em fazer um novo... um remarketing, né, na empresa, fazer digamos, uma mudança para que pudéssemos ter uma penetração melhor no mercado. Então, o nome Metro Telecom surgiu basicamente das redes metropolitanas, ou seja, de uma região metropolitana. Por isso que a Metro Telecom funciona dessa forma. A nossa logo já transmite basicamente a ideia da Metro Telecom. É uma região metropolitana interligada pelas cores da fibra na letra E, né, na realidade, as cores das transmissões dentro de uma fibra ótica, e o pontinho é um sistema de wireless. Então, basicamente, a Metro Telecom surgiu com, digamos, uma nova marca, uma marca mais forte e com a ideia de atuar no mercado. Certo. Existe o mercado de pessoas físicas também, que a Metro Telecom também atende. Nós atendemos o mercado de pessoas físicas, ou seja, de varejo também. E esse varejo, nós também conseguimos inovar. Criamos um produto aí chamado Nitrofibra. O que é o Nitrofibra? Na realidade, quando você pensa num carro de corrida, você pensa em nitro, quando você dá uma injeção de nitro, ele sai correndo, né? Sai voando baixo. E nós criamos uma conexão basicamente fundamentada nesse processo de fibra. Quando você precisa, ele responde cada vez mais. Então, essa conexão, nós estendemos essa conexão de uma forma tripla ou quádrupla. Às vezes você contrata conosco 400 mega e eu te entrego 1 giga na necessidade, no nitro. Na hora que você está precisando daquela banda, o sistema vai responder e vai te dar. Então, é um produto inovador também, patenteado, e que traz a Metro aí a marca sempre da inovação. Né? Bacana. Dentro do rebranding, sim. MCM Telecom para Metro. Perfeito. O teu time permaneceu o mesmo, mas a gama de produtos aumentou pela expertise de laboratório de vocês. Seria mais ou menos isso? Sim, nós trouxemos novos produtos, trouxemos novos serviços. Certo. E mais recentemente, veja bem, nós estávamos atuando especificamente na área de telecomunicações. Certo. Ok? Então atendíamos a empresa, era um fornecedor confiável na área de telecomunicações. Porém, existe outra necessidade que os clientes precisam. Era mais ou menos quando nós começamos, eu fornecia a interligação, mas não fornecia internet. Daí eu comecei a fornecer internet também. Aí é mais ou menos o mesmo, digamos, paralelo com relação agora. Nós atendemos a parte de telecomunicações extremamente bem de uma empresa, com confiabilidade, com tranquilidade e, digamos, uma disponibilidade muito alta. Mas não atendíamos uma área de TI da empresa. O que é a área de TI? Ultimamente, você começou a falar em cloud, certo? Isso, na nuvem. Na nuvem. O que basicamente é o serviço de cloud? O que ele traz de inovação para as empresas? Na realidade, as empresas... Lembra que eu falei sobre CPD, Centro de Processamento de Dados? Lembro. Na realidade, o que acontecia é que... Eu lembro do CPD. Sim, exatamente. Toda empresa tinha um CPD. Sim. Seja pequena, média ou grande, dependendo... Às vezes tinha uns CPDs enormes, né? Sim. Uma fortaleza, que nem o Banestado tinha uma fortaleza lá em Santa Cândida, que era basicamente o CPD do Banestado, né? Era a Banestado Informática. Então, o que acontecia? Essa necessidade era própria e não tinha alternativa. Eu tenho uma empresa, eu preciso dos meus sistemas funcionando, preciso da interligação. O que eu faço? Eu compro os equipamentos.
monto uma área, certo? Um centro de processamento de dados, reservo umas salas lá, vou ter que colocar infraestrutura para isso, vou ter que colocar alimentação, certo? Digamos, um no-break, para que o sistema não pare, vou ter que ter um sistema de ar-condicionado, vou ter que ter servidores, vou ter que ter, basicamente, pessoal técnico especializado, vou ter que ter toda a infraestrutura para manter um CPD, ok? Certo. O que aconteceu nesses últimos tempos aí? A migração para o cloud, que na realidade não mais é do que uma nuvem, é basicamente uma evolução desse sistema de CPDs. Certo. Então, o que acontece? As empresas começaram a perceber de que elas poderiam não ter mais esse CPD. E as empresas de telecomunicação e as empresas de TI começaram a ver um nicho de mercado extremamente interessante. Ou seja, de eu poder fornecer uma infraestrutura as a service. Certo. Ok? Basicamente, por que as a service? Como serviço. Serviço. Ou seja, eu posso fornecer para a empresa tudo que ela precisa de uma forma, digamos, transparente, de uma forma econômica. Em números, o que dá para armazenar hoje na nuvem da Metro, por exemplo? Em quantidade? Basicamente, é infinito isso. Eu posso ter, digamos, uma armazenagem infinita, posso ter... Tantos terabytes? Sim, sem dificuldades. Nós podemos fazer com que as empresas hoje contratem somente aquilo que precisam e sejam escaláveis. Ou seja, eu contrato um servidor para rodar o meu aplicativo, por exemplo, certo? Aí, o que eu faço? Eu vou precisar de tantos terabytes, tantos gigas para armazenar os dados. Então, eu vou contratando. Mas depois eu percebo que eu não preciso aquele servidor está muito pequeno, eu preciso contratar um outro. Então, o que eu faço? Faço um upgrade. Eu não preciso investir o dinheiro para comprar um servidor novo e extremamente potente. Eu simplesmente vou fazendo um upgrade conforme a necessidade, né? Legal. Vou precisando de mais memória, vou precisando colocar basicamente toda a necessidade. Então, o que acontece? Hoje, temos a pesquisa do Gartner Group, que é a maior empresa mundial de pesquisas e tecnologia. Eles já deram veredito, ou seja, as empresas daqui entre 5 anos, eu já digo um pouco menos, elas não vão ter mais CPDs, não vão ter mais data centers. Eles vão usar serviços de data centers. Ou seja, vão usar toda a sua força computacional e toda essa inteligência vai ser locada como serviço. Basicamente, eu elimino a necessidade de ter um CPD, elimino a necessidade de ter uma infraestrutura pesada, uma infraestrutura, um elefante branco lá, computadores de grande porte, pessoal qualificado, etc., e contrato só o que eu preciso, basicamente. Entendi. Essa é a ideia de um data center. Legal. É importante você estar falando tudo isso, porque eu volto a frisar, de repente você, gestor, ou tem uma empresa que está, de alguma maneira, já sufocada ou pendente com o seu CPD, Sim. ou com a sua sala de TI lá, com aquele ar-condicionado, e aquilo esquenta muito, né? Interessante. Sim, ela precisa de um sistema de refrigeração extremamente pesado. Então está aí a oportunidade de vir conhecer a Metro. Seria isso também, né, Dante? Esse recado é importante. Sim, é importante. Muitas empresas ainda resistem com seus CPDs em função da própria cultura da empresa. Mas é uma tendência que, naturalmente, as empresas vão verificando que esses custos com TI e com data center, com CPDs, são muito altos. E eles podem, de uma forma ou outra, terceirizar esses serviços. Podem, na realidade, contratar aquilo que precisa, aquilo que, na realidade, no momento é o que é necessário. Então, esse é um ponto extremamente interessante, porque ainda existem estruturas muito grandes dentro das empresas aí de TIs, né? Mas a tendência é que elas vão sendo dispersadas com o passar do tempo. A partir do ponto que os diretores e as pessoas que cuidam da TI da empresa percebem que eles podem ser tão efetivos ou mais efetivos se eles não se preocuparem efetivamente com a estrutura do ferro. O que é o ferro? São servidores, basicamente. É metal, aquilo lá. Eles vão ter que colocar em algum lugar, vão ter que ter uma capacidade de processamento, mas que ele não precisa ter dentro de casa. Ele pode ter segurança e muito mais segurança ainda. Pode delegar. Sim, dentro do data center. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, eu posso armazenar e fornecer infraestrutura as a service para qualquer empresa. Mas mais do que isso, eu, como empresa, posso ter uma duplicação desses dados em qualquer lugar que nós queiramos, ok?
Então eu posso contratar e ter sempre parceiros de data center em outras localidades. E eu posso duplicar, triplicar, quadruplicar essa infraestrutura. E mais do que isso ainda, eu posso agilizar o processamento de dados de uma empresa. Pense numa promoção, digamos, muito grande, aí, num Black Friday, por exemplo. Certo. O que acontece? Uma empresa que tem vendas pela internet, ela vai ser extremamente exigida, porque ela tem promoções. Essas promoções vão atrair mais clientes. Esses clientes vão comprar mais. Mas como é que o sistema vai fornecer toda a capacidade para isso, entendeu? Então, o que acontece? Nós temos gestores dentro do nosso data center que podem duplicar, triplicar, quadruplicar essa capacidade de processamento extremamente rápida, de uma forma extremamente rápida. Então, eu consigo atender a demanda desse cliente, inclusive com duplicações de servidores e duplicações de data center utilizadas em paralelo. Esse é o ponto mais importante. Tá. Eu consigo fazer tudo isso e de uma forma extremamente tranquila e transparente para o cliente. Então, quanto mais ele necessita, mais eu dou para ele. E essa transparência que também ajuda a acreditar o produto de vocês. Sim, né? exatamente. Então, é muito interessante. Vocês têm um dashboard lá que mostra, em tempo real. Mostra exatamente tudo o que está acontecendo. O cliente de vocês tem isso em mãos quando ele contrata? Isso é magnífico. Sim, ele está sabendo como é que estão os dados, como é que estão as exigências, como é que estão, digamos, se tem várias pessoas, ou tem milhares de pessoas, ou tem até milhares de pessoas utilizando. Professor Micoli, me conta uma coisa. Essa validação de produto, pegando esse gancho do Dante aqui, é extremamente importante para o mercado exigente que a gente vive hoje. Veja, a validação de produtos, ela tem basicamente três princípios. Os princípios internos, que a Metro, além de ser uma empresa prestadora de serviços, é uma empresa também que desenvolveu pesquisa e desenvolvimento interno, né, para que ela pudesse criar esses produtos de vanguarda, produtos que você não tem aí. Então, essa é a primeira questão. E depois tem mecanismos também internacionais, como, por exemplo, as normas ISO e a ITIL Library, certo? Que fornece uma série de práticas. Então, a validação do produto passa por questões internas, passa por mecanismos internacionais, por exemplo, a ISO 20000, 27000, e também as práticas do ITIL. Então, o que você vai encontrar na Metro hoje, provavelmente é o que você vai encontrar em empresas fora do Brasil. Certo? Para validar um produto, para testar, para fazer com que esse produto tenha aí a maior confiabilidade possível. A essência da Metro hoje é a confiabilidade do cliente. Certo? Esse é o objeto da Metro principal, principalmente existir. Né? É você permitir ao cliente ter confiabilidade. A tecnologia hoje, qualquer tecnologia que você tenha no mercado hoje aí, todo mundo pode adquirir. Eu posso, você pode também. Agora, o que se faz com essa tecnologia dentro do mundo da Metro é uma outra coisa. Né? O que é a aplicação da engenharia Metro, né? Então... Bacana. Dante... Eu costumo dizer que a Metro Telecom hoje tem um guarda-chuva de produtos, na realidade. Certo. Ela é guarda-chuva de serviços e produtos que pode atender uma empresa na sua totalidade. Então, o que a empresa necessitar hoje, a nível de telecomunicações locais, telecomunicações remotas, e o que ela necessita a nível de TI, nós conseguimos fornecer de uma forma extremamente segura. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre segurança, que eu acho que é um ponto fundamental. Acho que seria uma pergunta tua até, inclusive. Sim, com certeza. Antes da gente chegar na cibersegurança, certo? Que de fato é importante estar nas manchetes do mundo inteiro aí. Sim. Eu só quero pegar 3 exemplos aí com os adventos tecnológicos, tá? Então, você que está assistindo a gente, que tem uma empresa de EAD, a Metro pode contribuir. Sem dúvida. Você que está montando uma plataforma de e-commerce, a Metro pode contribuir. Sem dúvida. E você que é um varejista, mas que ainda tem um CPD lá, vou abrir uma aspas gigante, engessadão, arcaico, a Metro pode abrir facilitadores e desafogar o teu fluxo, inclusive melhorar a produtividade do teu retorno financeiro, é isso? Porque eu acho que a empresa tem que se conectar no seu produto final. Na realidade, toda a infraestrutura de TI e estrutura de operacional e de processamento de dados, na realidade, é um custo para a empresa.
ok? Ele pode ser tratado como um custo. Entendi. Então, o que você tem que fazer? Otimizar esse custo. Inteligência. Inteligência, basicamente. Ou seja, Vocês dão essa consultoria? Sim, É. sim. Então, por exemplo, eu marco uma reunião com vocês lá, Sim. certo? Com o time comercial de vocês, que eu já sei que eles fazem venda consultiva, são um time capacitados, né, para dar a venda consultiva. Eu vou sentar na mesa de reunião com vocês vão me explicar, você pode ter ganho aqui, eu acho que isso é obsoleto, nós podemos te entregar tal serviço. Então vocês fazem essa... É uma consultoria empresarial que você fornece para poder minimizar os custos de uma empresa e maximizar os seus ganhos. Bacana. Basicamente essa é a ideia. Bacana. É você reduzir os custos operacionais de uma empresa e, ao mesmo tempo, dar até informações inteligentes para que ele possa tomar decisões. Por exemplo, um serviço muito interessante que a Metro Telecom presta é um serviço de implantação de Wi-Fi, Wi-Fi Zone. Wi-Fi Zone. Wi-Fi Zone. O que é um serviço de Wi-Fi Zone? Eu coloco dentro de uma empresa, ou dentro de uma área muito grande, ou dentro de qualquer lugar, coloco um serviço de fornecimento de internet para os usuários, ou para uma empresa, você pensar para os próprios profissionais dentro da empresa, para os visitantes, ok? E para você poder fazer uma aquisição de dados inteligência em cima disso. Então, pense num supermercado, por exemplo. O que acontece? No supermercado, você vai ter que implantar pontos de acesso em todo o supermercado para que você forneça a internet de uma forma regular e transparente. Mas, por outro lado, eu posso ter uma inteligência em cima disso. O que essa inteligência vai me dizer? Eu vou transformar custo em, digamos, em benefícios para a empresa. Eu posso fazer com que o contratante ou, por exemplo, o dono do supermercado saiba as áreas de concentração de pessoas, saiba onde as pessoas trafegaram dentro daquela área do supermercado, saibam, por exemplo, porque o supermercado também é marketing, eles vendem espaços, certo? Eles vendem espaço para anunciantes, espaço para fornecedores. Mas como é que eu posso certificar por exemplo, um parceiro, um fornecedor, que eu vou vender aquele espaço mais caro que o outro? Por exemplo, a nossa tecnologia de Wi-Fi permite dizer, eu posso ter mapas... Esse mapeamento. Eu tenho um mapa de calor dentro do mercado, ou da área de visitação. Eu posso saber para onde as pessoas entraram, para onde elas dirigiram, aonde elas ficaram mais tempo paradas. Então, tudo isso pode ser uma inteligência de retorno para cima das pessoas. E, além do que, ainda tem um portal inteligente que pode trazer efetivamente informações para os usuários e pode fazer toda a parte de marketing. Eu posso fazer push, por exemplo, quando a pessoa está passando dentro de um produto que ele sempre comprou, eu posso dizer para ele, você está com essa promoção desse produto que você sempre compra. Entendeu? Através do mapeamento do sistema de wireless. Exatamente. Que bacana. Então, pessoal, é interessante, né? Que a gente fala assim, Metro Telecom. Né? Mas daí a gente vai conhecer o guarda-chuva, como o Dante mencionou, dos produtos. Né? Você fala assim, tem mercado aqui para atuar dentro das agências de marketing que vocês já atuam, por exemplo. Ou seja, o marqueteiro contrata vocês para instalar um wireless dentro da panificadora, dentro do restaurante ou do supermercado para identificar através de um mapa de calor o comportamento do cliente. Compra recorrente, onde que a loja está mais aquecida. Você integra com o sistema da empresa, né, da loja, e você consegue ter todos os dados. Você consegue fazer, completar cadastros, você pode fazer promoções, pode, digamos, o cliente, o usuário tem informações através de sistemas inteligentes de tudo que ele precisa ali, entendeu? Então você consegue fornecer dados para o usuário para que ele seja mais também feliz dentro da sua estado, dentro do teu estabelecimento, né? Entendi. Então, são sistemas inteligentes que fazem com que, pelo perfil das pessoas, eu consiga levar o que eles querem, basicamente, entendeu? Professor, diante do comportamento do consumidor, você é consumidor, eu sou, o Dante isso é um facilitador tecnológico, certo? Sem dúvida. E você acha que já é o momento isso? A gente já vive isso. Eu acho que a gente já vive isso. E a gente tem que imaginar a internet, por exemplo, ou os produtos ligados à internet como oportunidades de você alavancar a sua empresa, certo? Então, a gente tem hoje uma série de recursos que podem ser utilizados da melhor maneira possível para que a empresa consiga ganhar em cima disso, aumentar a produtividade dela, poder divulgar seus produtos, ter uma produtividade interna da melhor maneira possível. Isso tudo com segurança. Legal.
Cibersegurança, então. Dante, meu amigo engenheiro. Cibersegurança. Vamos lá. É importante. Hoje, você falar em segurança, você fala em vida, na realidade. Olha só. Basicamente, se você não tem segurança de processamento de dados, não tem segurança nos teus aplicativos, não tem segurança de não invasão, você pode ter problemas extremamente sérios, né? Quem não ouviu falar aí do ransomware? Que basicamente é um sequestro de dados onde a tua empresa é sequestrada, criptografada e você não consegue operar mais com a tua empresa. Então imagine uma grande empresa parada. Bom, existe isso, as pencas por aí. Quando você vê alguém parado muito tempo, você pode ter certeza que é um sequestro de dados. Eles pedem resgate, inclusive. Sim, né? exatamente. Eles ficam pesquisando aquilo que você faz, etc., pesquisando senhas, pesquisando, às vezes até fazem acertos com os funcionários da empresa para pegar senhas, para poder penetrar de uma forma mais rápida nos teus sistemas, né? E fazer com que, digamos, você tenha uma insegurança muito grande dentro da tua área de processamento de dados, da tua área de TI, né? E é basicamente aí onde a Metro Telecom tem sua maior expertise. É onde nós temos parceiros que nos garantem a segurança de dados, a segurança de acesso, a segurança de transporte de dados, desde para quem é da área e conhece processamento de dados, no modelo OSI são 7 níveis de segurança, que começa lá embaixo na transmissão dos dados, começa passando pelo ferro, passando pelos modems, passando pelos servidores, passando pelos sistemas, passando pela inteligência. De 1 a 7. De 1 a 7. Nós temos sistemas que protegem todos os níveis, do nível 1 até o 7 e agora o nível 8 que surgiu. O nível 8 o que é? É o usuário. Porque o usuário é basicamente o maior perigo que existe. Se você pensar, onde que tá, por onde que entram todas as coisas? Basicamente pelo usuário, aquele que está ali na frente do teclado. Entendi. E muitas vezes as empresas até fazem os ataques via isso. Por exemplo, roubam senhas ou pagam funcionários para lhe fornecer senhas, entram dentro dos sistemas e começam, ou fazem ataques e fazem com que você acabe parando e não funcionando. Então, preventivamente, eu tenho um modelo de negócio, eu sento na mesa da Metro em reunião com vocês e falo, eu quero instalar para me prevenir de cybercrimes. Exatamente. Vocês fornecem essa consultoria. De uma forma, basicamente, até gratuita, em muitos casos. Olha só que legal isso. Sim. E se eu já fui atacado, vocês podem também contribuir? Nós temos casos lá porque esses sistemas são extremamente inteligentes. Eles podem prever... É uma segurança acima de qualquer média. Eu posso prever comportamentos estranhos, por exemplo. Isso entra até inteligência artificial nisso, né? Ou seja, eu tenho um comportamento que está se perpetuando, já vem há muito tempo. De repente, esse comportamento muda. O sistema já liga uma anteninha. Ou seja, está acontecendo alguma coisa lá. E eu vou começar a aumentar a segurança em cima disso, certo? Então, você ouviu falar de firewall, né? Sim. Basicamente, os firewalls são sistemas locais, mas você tem os sistemas de WAF, que são os web firewalls, que são sistemas que funcionam como firewalls. Eles são implantados ao nível de aplicação de uma forma na web, que prevêem comportamentos e sabem exatamente o que está acontecendo com a tua segurança de dados. Então, esse tipo de análise ele é extremamente viável e está dentro do guarda-chuva dos nossos produtos, né? Ele pode prever e evitar que você tenha ataques de ransomware ou ataques dirigidos ou ataques que possam fazer com que você saia do ar ou qualquer coisa parecida. Então, esse tipo de coisa está prevista. Nós temos parceiros aí como a Fortinet, que é uma maior empresa... Fortinet, basicamente, a ideia é essa. Você tenha, digamos, sistemas de segurança que possam praticamente garantir 100% ninguém garante, na realidade. Você vê NASA fora do ar de vez em quando, você vê qualquer pessoa que pode acontecer. Mas fornece um nível de segurança muito grande e uma previsibilidade muito grande também. Então, você já pode saber. Nós já evitamos inúmeros ataques de ransomware do nosso data center dirigidos a clientes específicos. Isso já detectamos inúmeras vezes, mas mitigamos isso antes de poder acontecer esse problema. Então, já tivemos clientes nossos também que vieram para nós em função disso, porque souberam que clientes nossos haviam sido livrados de ataques desse tipo. Então, essa parte de segurança é fundamental realmente na internet, né?
Tenho certeza de que a Metro Telecom tem um sistema extremamente eficiente e seguro que pode atender aí a empresa na sua totalidade. Né? Bacana. Antes da gente entrar na parte final, eu queria abrir uma pergunta para o professor Nicoli, é o seguinte: a validação de produtos nas empresas, elas são feitas com estratégias e com metodologia. Justamente não só para que o próprio empresário fique convencido daquilo que ele já é convencido que é bom e que ele quer entregar para o mercado, para o seu cliente, mas como transformar isso em visibilidade útil. Onde que eu quero chegar? O cara hoje que tem uma grande rede de mercado, ou está abrindo a sua expansão de um grupo de farmácias, está abrindo uma escola EAD, ou seja, quer contratar, ou seja, o link dedicado, a nuvem de vocês. Professor, como é que vocês mostram essa validação, como vocês fazem a validação de produtos dentro da Metro Telecom hoje? Tá. Veja, como eu falei, né, você tem algumas formas, alguns métodos que a gente pode usar. Começando pelos próprios métodos internos que a Metro tem, que ela própria desenvolveu, e também se baseando em procedimentos internacionais, que são procedimentos ISO e principalmente as práticas ITIL. As práticas ITIL, o que é? Vamos dizer assim, é uma divulgação de práticas que acontece no mundo todo e que a gente pode ter acesso, e a gente pode apresentar isso para o cliente e dizer o seguinte: olha, o serviço que está sendo entregue agora passou por esse procedimento, tem aqui um certificado que nós podemos entregar para o cliente, garantindo a confiabilidade e a segurança daquele serviço que está sendo feito. É importante dizer o seguinte, que isso não são práticas que saíram da nossa cabeça, são práticas mundiais que estão sendo aplicadas aqui, que são possíveis de entendimento, de reconhecimento por parte de empresas no mundo todo, certo? Então, esses procedimentos são procedimentos entendidos, reconhecidos em qualquer parte do mundo, que pode convencer o cliente a falar o seguinte: não, aqui com a Metro eu tenho segurança. Maravilha, porque de maneira bem simples, eu tenho o budget para investir na nuvem da Metro, por exemplo. Eu já entendi, pela explicação de vocês, que isso vai me trazer retorno a médio prazo e benefícios. Mas se vocês trazem os produtos e os clientes satisfeitos pelos processos de validação, isso é formidável. Dá para dizer que dá para fechar uma tríade aí onde vocês garantem e põem a cabecinha no travesseiro com tranquilidade de noite. Sim. Certo? Eu queria comentar também, Elton, que é importante para as empresas que elas possam perceber que nem todos os circuitos de telecomunicações são iguais. Certo. Eu acho que o empresário tem que perceber e tem que entender que existem vários tipos de níveis de serviço e níveis de atendimento. Quando você contrata um serviço, digamos, não especializado, como um serviço de banda larga, por exemplo, você contrata um serviço sujo. O que é um serviço sujo? Na realidade, é um serviço que não vai te garantir o funcionamento 24 horas por dia daquele circuito. Ele vai, por exemplo, te garantir um meio termo entre o máximo e o mínimo, e às vezes o mínimo e às vezes zero. Isso pode acontecer. Por exemplo, você contrata de uma empresa aí uma banda larga vou extrapolar, de 1 giga. Ok? É barato, por quê? Porque é banda larga. O que é a banda larga? Eu pego esse 1 giga e divido entre 100, 200 usuários. Ou seja, eu pico ele e vendo mais barato, mas eu tenho, digamos, a empresa oferece uma receita maior. Okay? Esse é um circuito não especializado. Eventualmente você pode ter zero. Eu já percebi isso em alguns lugares que eu fui, algumas farmácias que não são atendidas pela Metro, e até restaurantes. Você vai pagar aquilo lá, de repente travou tudo o sistema. Não funciona. Aí, assim, como uma mágica... Você deixa teu cartão na hora? Até vontade. Você simplesmente, como uma mágica, volta a funcionar. Sim. O que acontece? É a oscilação do circuito não especializado. Okay? Quando você contrata um serviço especializado, na realidade, um circuito dedicado, ele vai direto da instalação da Metro até o cliente. Não há, digamos, compartilhamento de dados, não há compartilhamento de conexões, não há compartilhamento de dados. Ele simplesmente tem uma estabilidade bem, digamos, bem fixa e bem previsível. Eu tenho certeza que aquilo vai me fornecer aquela velocidade durante todas as horas do dia. Okay?
Isso é muito importante o empresário entender, porque na realidade ele pensa, mas poxa, eu contrato com você 100 mega, mas eu tenho um circuito de 1 giga aqui do cara, do teu concorrente. Com a mensalidade é metade do Com preço. a mensalidade é metade do preço ou 1/3 do preço. Por que essa diferença? A diferença é justamente a especialidade do serviço. É para o que ele foi feito. Então, muitas vezes eu posso contratar megabits, não gigabits, mas esses megabits me garantem durante o dia todo que aquilo lá vai estar funcionando. Porque os sistemas, na realidade, não precisam de gigabits. Os sistemas, digamos, de transporte de dados, o sistema de funcionamento, um ERP, por exemplo, precisa de megabits por segundo, na realidade. Sim. Nem precisa de sistemas muito tão grandes. Você pega, digamos, mais velocidade quando você precisa colocar câmeras, precisa colocar outros dados que são mais sensíveis. Mas, na realidade, um sistema, digamos, projetado e um sistema especializado, na realidade, de 100 mega equivale a circuito de vários gigas contratado não especializado, entende? Então, essa segurança te garante funcionamento. Te garante, digamos, que o teu mercado não vai parar, que a tua farmácia não vai parar, que o teu, entendeu, a tua panificadora não vai parar. Basicamente essa é a ideia. É importante fazer essa distinção entre as coisas, entende? Entendi. Às vezes o TI já tem toda essa informação, mas o diretor ou o gestor dele não conhece. Não conhece. Porque, claro, não é a praia dele. Não, e muitas vezes as pessoas pensam, não, mas poxa, hoje em dia eu tenho as WLANs que posso contratar várias operadoras e ter... Mas não é bem assim, porque quando para tudo. Para tudo. Para tudo. Na realidade, você tem que ter... além de ter vários fornecedores, você tem que ter meios de comunicação diferentes, como você me perguntou bem no começo. Então, aí você garante o teu funcionamento. Certo. É muito importante isso. Mesma coisa, o acesso à internet. Quando você tem o acesso residencial, se você ficar um pouco fora do ar um pouco de tempo, você vai ficar bravo, mas não vai te causar um problema, um transtorno muito grande. A não ser que você esteja vendo uma informação muito sensível a você naquele momento. Mas, na realidade, se você ficar fora do ar por um tempo, você não vai... Você vai xingar a operadora, mas não vai ter ser um problema muito sério. Mas na hora que você pensa no acesso à internet para uma empresa, a empresa é negócio, ela tem que funcionar. Ela tem que fornecer a quantidade de conexões que os clientes da empresa necessitam naquele momento. Certo. E se você falha nesse momento, você vai tirar fora do ar pessoas, você vai tirar fora do ar serviços, você vai tirar fora do ar uma série de informações aí que vão, digamos, ser sensíveis à tua empresa. Entendi. Então, até no acesso à internet, que pode parecer a coisa mais simples do mundo, não é. Ela tem que ter uma segurança de funcionamento e tem que ter circuito dedicado e especializado para aquilo, né? Então, olha que legal, Dante. Nós temos a Amazon, nós temos o Google, a IBM, dentre outras nuvens conhecidas mundialmente. Sim. Mas o bacana da Metro é que aqui no Água Verde, em Curitiba, estado do Paraná, Sim. e em nível Brasil, vocês têm a oportunidade de um armazenamento em nuvem. Sim. Ou seja, na mesma empresa que a gente tem a reunião para entender facilitadores para o meu modelo de negócio, está lá a nuvem que os teus clientes, inclusive, se convidam para vir conhecer pessoalmente como é que funciona uma nuvem. Isso é bom você tocar nesse assunto, pelo seguinte: existem degraus de atendimento, existem degraus de distâncias a serem vencidas, existem tempos a serem vencidos para você, por exemplo, manter uma conta lá fora do país, ok? Ela pode ser até, eventualmente, digamos, um pouco menos custosa. Certo. Mas, na realidade, você está perdendo em agilidade, você está perdendo em atendimento. Sim. Porque quando você vai fazer uma verificação de tempo, o teu tempo está muito alto. Então, você, na hora que você precisa de criticidade, ou seja, na hora que tem uma super venda, tem um Black Friday, qualquer coisa, eu preciso de velocidade. Eu preciso ter isso funcionando. Então, eu tenho que estar atendido pelo data center mais próximo, certo? Pelo sistema de cloud mais próximo. E é justamente aí onde moram as coisas. Então, por exemplo, nós temos sistemas dentro da Metro que nos permitem replicar os nossos data centers em várias localidades, onde eu quiser. Então, efetivamente, eu posso ter níveis de atendimento em outras localidades no mundo inteiro, correto? Essa é a magia aí da tecnologia atual. Então, eu posso atender um cliente, digamos, num salto muito curto, em qualquer lugar do mundo. Certo. É interessante isso. Você pode ter, por exemplo, quem está aqui em Curitiba e região, está próximo, está perto. Mas quem está em São Paulo, por exemplo, vai pegar minha replicação lá, entendeu? Então, quer dizer, você acaba tendo aí um nível de serviço extremamente alto e funcional, entende? É importante isso. Como você comentou, está perto,
tá com Deus. Com certeza. Entendeu? Esse é o ponto fundamental. Com certeza. Pessoal, questões finais aqui para a gente descontrair, certo? Professor Micoli, você foi parar na Metro como? Conte um pouquinho dessa, porque a gente conversou lá, eu tive um enorme prazer de entender você contribuindo hoje com a Metro com uma expertise formidável, por favor. Bom, resumindo, eu sou um ex-executivo de empresas multinacionais, né? Trabalhei por muitos anos aqui e num contato que a gente teve, a gente criou essa parceria para ajudar a Metro a desenvolver os seus negócios, né? E um dos focos que eu tenho trabalhado muito é a gestão do valor. Valor é uma palavra complexa de às vezes se entender, mas a gente pode definir valor pelo seguinte: no momento que a Metro está fornecendo algum tipo de solução, né, a gente imagina e trabalha para que a empresa que esteja adquirindo isso esteja melhor do que antes dela adquirir. Então, não é só o serviço ou a solução tecnológica, é o valor também, para fazer com que a empresa que adquira isso esteja numa condição melhor do que ela estava antes, né? Você pode provar isso com o passar do tempo também, porque nós temos estatísticas lá de uso, estatísticas de anos. Tem cliente que tem 26 anos de cliente, nós temos estatísticas desde a primeira conexão dele. Não quero dar spoiler, mas eu acho que a maior rede de supermercados do estado do Paraná é teu cliente, é isso? Sem dúvida. Sim. A maior rede de farmácias também é isso? Sim, sem dúvida. Que legal. Então, eu acho que a gente já tem expertise muito grande e tem uma confiabilidade muito grande no mercado. Esse é um ponto extremamente importante. A confiabilidade e esse valor que o Micoli trouxe é que faz com que a empresa seja reconhecida. Eu tenho como comprovar, efetivamente, o tempo de downtime de qualquer empresa que está lá conosco há muito tempo. Isso por gráficos, isso por dados, isso por aquisições de dados. Então, eu consigo dar ao cliente, através do seu portal, toda a informação que ele precisa para saber quanto tempo ele ficou ativo, quanto tempo ele teve diminuições de velocidade, quanto tempo ele teve. Nós podemos fornecer tudo ao cliente, basicamente. Esse é um ponto, esse valor que faz a diferença, entendeu? Legal. É bem interessante. Seja telefonia em nuvem, seja link dedicado ou produto patenteado Double, seja nuvem, seja as expertises em monitoramento de segurança, dentre outros itens e produtos e serviços do guarda-chuva da Metro, eu queria que vocês, por favor, deixassem um recado final aí, a critério de vocês. Fica, em primeiro lugar, para o professor Micoli e a gente encerra com o CEO da Metro Telecom, Dante. Por favor. Bom, de uma forma bem incansável, né? Eu acho que nós estamos trabalhando, eu em parceria com a Metro, para que o cliente tenha uma condição assim, cada vez melhor do seu resultado, da sua produtividade, e que ele possa atingir os níveis de resultado que ele espera, né? Então, o serviço e as soluções da Metro justamente objetivam isso, fazer a empresa realmente se tornar mais produtiva, mais rentável, mais lucrativa. Presidente, amigo, a sua palavra, por favor. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, Elton, aqui por estar nesse programa muito interessante. Como o Micoli falou, a gente tem acompanhado o trabalho de vocês aí. Gratidão é nossa. Estamos muito felizes aí de estar aqui com você e poder trazer essa mensagem ao mercado de tranquilidade. Na realidade, a Metro Telecom traduz-se em tranquilidade para os clientes, em confiança, em confiabilidade, em disponibilidade, em tecnologia. Como eu falei, você não precisa ser uma empresa startup para inovar. Sempre nós trazemos novidades e os nossos clientes têm a certeza de que estarão bem atendidos sempre. E um dos pontos principais da Metro é o atendimento. Nós escutamos os nossos clientes, o que normalmente as empresas não têm estrutura para fazer. As grandes empresas não conseguem fazer um atendimento personalizado para os clientes. A Metro consegue. Justamente a função e a finalidade da Metro é entender o seu cliente, ter um bom relacionamento e, a partir disso, criar soluções. Então, gostaria de trazer uma mensagem tranquilizadora aí, efetivamente. Além de agradecer a todos aqui, nosso pessoal aqui que está participando com a gente aqui. O timaço. É um prazer, nosso timaço aqui. É um prazer o profissionalismo de vocês aí e obrigado pela oportunidade, Elton. O Bioma 7 agradece. Eu sei que vocês vieram com o tempo ajustado, a gratidão só aumenta em situações dessas, mas eu sei que vocês vieram por carinho. Pessoal, mais um showzaço para vocês. Podcast do Bioma 7 encerra com Metro Telecom
e oportunidades para o seu negócio. Vamos bater um papo com eles que vale a pena. Aqui pode tudo, contanto que seja você sempre. Até a próxima.